Olá, alunos do sétimo ano. Sétima videoaula de Ciências, unidade 3, os ambientes da Terra. Na videoaula passada estudamos os biomas mundiais. A aula de hoje, na apostila volume 2, entre as páginas 10 e 15, nós vamos estudar os biomas brasileiros. O primeiro bioma que a gente vai estudar, então, na sequência, vai ser a floresta amazônica, mas o Brasil ele tem 6 biomas principais. Começando aqui pelo Rio Grande do Sul, tem o bioma Pampa. Aqui no próximo ao litoral, nós temos a Mata Atlântica. No centro do Brasil, o bioma Cerrado. Aqui na região do Mato Grosso do Sul, o Pantanal. A Caatinga, que fica no Nordeste. E a Floresta Amazônica, que fica no norte do Brasil e também em outros países da América do Sul. Muito bem. Começando então pelo primeiro bioma, a Floresta Amazônica. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Ela fica na área entre a linha do Equador, principalmente, e o Trópico de Capricórnio, sendo que das florestas tropicais, a floresta amazônica corresponde a 25% do total desse tipo de florestas. Ela fica situada boa parte no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e também Guiana Francesa. A Amazônia Legal ou brasileira, ou seja, aquela que fica dentro do território brasileiro, ocupa mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. As características principais da Amazônia é que ela tem árvores com folhas grandes, que não perdem a folha ao longo do ano, ou seja, são perenes. As alturas das árvores são variáveis, mas chega a ter árvore próxima aos 50 metros de altura, e a copa das árvores junta uma à outra e faz com que ela tenha um aspecto denso. O clima é quente e úmido o ano inteiro, porém, o solo, diferente do que as pessoas pensam, ele tem um nível baixíssimo de nutrientes. O fato da floresta lá ser bastante desenvolvida é justamente porque as plantas perdem as folhas caem no chão e logo elas são decompostas, devolvendo nutriente para o solo. Então, como tem uma ciclagem de nutrientes muito rápida, as plantas conseguem se desenvolver bastante. Mas se eu tirar toda a vegetação de lá e eu plantar capim e eu criar gado lá naquele local, o solo ele vai ficar pobre em nutrientes rapidamente e ele não vai mais poder ser utilizado nem para pastagem. Existem 3 formações vegetais típicas da Amazônia, devido ao diferente relevo que existe. Existe a mata de igapó, a mata de várzea e também a mata de terra firme. A mata de igapó é uma mata que fica praticamente submersa o tempo inteiro. Ela fica próxima aos rios e, quando chove, o rio enche e essa região fica praticamente alagada o tempo inteiro. A planta principal característica lá é a Vitória Régia. Já na mata de várzea, a gente tem o alagamento durante o período de cheias. Então, quando chove, alaga, só que parou de chover, ela já deixa de estar alagada. E também a mata de terra firme, na qual corresponde a maior parte da Amazônia. É aquela vegetação que está num relevo um pouco mais alto e que não é inundado quando chove. Alguns animais, fotos aqui da vegetação da mata de várzea de igapó, o aspecto aqui das plantas, né? As copas das árvores praticamente encostam umas às outras. Guaraná, que é esse fruto aqui, que é uma planta típica da Amazônia. Peixe-boi. Cerrado. O cerrado ele é uma vegetação que ocorre no centro do Brasil e que tem um aspecto muito parecido com a savana africana. Muito capim, poucas árvores, e as árvores, né, com aspecto bastante retorcido, apresentam raízes profundas e casca grossa. Por quê? Porque como boa parte do ano ele fica seco, ocorre às vezes queimadas naturais, a vegetação pega fogo e para haver proteção, a casca da planta, por ser grossa, o fogo ele não é capaz de matar a planta, ela vai queimar por fora, onde a casca, né, a casca são células mortas da planta, vai queimar a casca, mas a parte interna vai permanecer viva. Aqui uma mensagem que eu acho importante a gente tratar a respeito do cerrado. Ser celeiro do Brasil devasta o cerrado.
Enquanto o país bate recordes de produção e exportação de grãos, cursos d'água são contaminados, animais entram em listas de extinção e uma área do tamanho do estado de Alagoas é desmatado anualmente no Cerrado. O Cerrado hoje é o bioma mais ameaçado do nosso país e ele fica exatamente onde ocorre as duas principais atividades do nosso país, que são a agricultura e a pecuária, né? A Caatinga. A Caatinga, ela se estende por todo o interior do Nordeste e ela é praticamente um semideserto. Ela está bem próximo do nível de deserto. Por quê? O nível de chuva é tão baixo que as plantas lá elas ficam praticamente sem folhas o ano inteiro. E o nome Caatinga ele tem origem indígena. Caatinga significa mata branca. Por quê? Porque boa parte do ano, às vezes por alguns anos seguidos, a vegetação ela fica sem folhas e fica a aparência esbranquiçada dos galhos e caules. Então, por não ter folhas e ter esse aspecto esbranquiçado, os indígenas deram o nome para aquela região de Caatinga. O cenário árido é uma descrição da Caatinga, que quer dizer mata branca. Então, a Caatinga aqui é a sua localização. Características principais, as plantas lá são principalmente arbustos tortuosos ou também cactos, né? Algumas bromélias também se desenvolvem e ela vai ter vegetação formada de folhas somente na época das chuvas. Aqui uma foto que ilustra um período bem próximo ao período de chuvas, por isso que as plantas estão com folhas, né? Mandacaru e xique-xique são os dois tipos de cactos, né? Aqui característicos da Caatinga. Animais como o preá, periquito da Caatinga. O Pantanal encontra-se na faixa entre Amazônia e Cerrado. E o nome Pantanal tem origem do fato de que boa parte do ano ele fica alagado, fica parecendo um pântano, né? E ele fica então em áreas do Brasil, mas também do Paraguai e da Bolívia. No Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui o aspecto do Pantanal, né? Com áreas alagadas. Animal característico de lá, uma ave chamada tuiuiu. Também a sucuri também é nativo da Amazônia, e também jacaré de papo amarelo. Capivara e veado campeiro também são característicos de lá. O Pampa. O Pampa é a vegetação que ocorre apenas no estado do Rio Grande do Sul, mas também no Uruguai, né? No Brasil só no Rio Grande do Sul, e a principal característica é esse aspecto aqui da imagem, né? Muito capim, né? É a vegetação característica. Pode ter algumas árvores também, mas principalmente capins. Aqui uma outra foto mostrando Pampa. Pode haver também formação aqui de palmeiras. Próximo onde tem rios e lagos é comum a ocorrência de árvores também, mas a vegetação típica são os capins. Mata Atlântica, que é o bioma onde a gente se encontra, onde nós moramos, nós temos o bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela se localiza em 17 estados do Brasil, ocupando mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Porém, desde 1500, desde o descobrimento do Brasil, ela sofreu um grande processo de desmatamento. As principais características dela é que ela se estende, aliás, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. As plantas são plantas com folhas também grandes, com folhas que não caem ao longo do ano, né? Não perde todas as folhas de uma vez só. A vegetação ela é heterogênea, ou seja, muitas plantas diferentes. As copas das árvores também se encostam e com uma alta necessidade de água, né? Gosta de água, as plantas da Mata Atlântica. Em relação à floresta amazônica, a Mata Atlântica tem a principal diferença que ela tem diferentes formas de relevo, diferente da Amazônia. Aqui tem vales, tem planícies, tem planaltos, tem morros, montanhas, né? Tem várias formas de relevo diferentes. Isso faz com que ocorram diversos tipos climáticos, como tropical úmido, de altitude, subtropical, e também vai aumentar a questão da biodiversidade. A Mata Atlântica é um dos lugares mais ricos em seres vivos do planeta. A Mata Atlântica original se estendia então nessa parte de verde escuro, e a Mata Atlântica atual são esses pequenos pontos aqui, justamente devido à exploração
que ocorreu em todo o litoral do Brasil, é onde se situam as principais cidades do nosso país, no litoral. Então, acabou que o desmatamento e as construções das cidades levaram à perda de mais de 90% da Mata Atlântica. Uma imagem para mostrar a cachoeira. Animal característico tatu-bola, mico-leão dourado, muitas aves, preguiça, tamanduá. Dentro da Mata Atlântica tem uma região em que ocorre o pinheiro do Paraná, ou também conhecido como araucária, e essa região aqui do mapa é onde ocorre essa formação. Então, também é chamada de Mata de Araucárias, ou Mata de Pinhais, e ela se localiza em lugares acima de 1.000 metros do nível do mar. Aqui a araucária, então, é a planta que dá o pinhão. E nos biomas costeiros, a gente tem os manguezais, né, que são típicos de regiões tropicais, como eu mencionei na última aula ao vivo pelo Zoom. No Brasil, a área de manguezais ela vai de Santa Catarina até o estado do Amapá, que se localiza lá no norte do Brasil. A principal característica do mangue é que as plantas têm esse tipo de raiz aqui, chamado de raiz escora. As plantas elas têm essa raiz justamente para conseguir se segurar melhor nesse solo lamacento, que é influenciado pela maré alta e maré baixa. Os frutos já desenvolvem a semente lá pendurada no galho da árvore e a plantinha já vai germinando e crescendo. E quando ela está pronta, ela já cai e já é semeada no próprio local aqui. Outro bioma costeiro são as restingas. As restingas é aquela vegetação característica das praias e das dunas que tem esse tipo de vegetação principal aqui, uma vegetação bem baixa, que é desse jeito justamente pela ocorrência de ventos, pelo fato de ter muita areia, e esse tipo de solo não é propício para o desenvolvimento de... E o fato da gente chamar de biomas costeiros é justamente porque eles ficam localizados no litoral, na costa do nosso país. Era isso por essa aula, a gente se vê na quarta-feira, obrigado e até lá. Abraço!